coração dos discípulos, Jesus observando o agir dos discípulos, a forma de comportamento dos discípulos. A verdade é que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Muita gente diz assim: Deus ele quer o coração, Deus ele olha o coração, e nós devemos de, ou não compreendemos o coração. Isso é uma realidade, é uma verdade. Porém, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O rosto expressa aquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Então, se o coração está alegre, a gente está com o rosto formoso, sorrindo. Se o coração está triste, a gente está com o semblante decaído. Jesus, observando isso e vendo que os discípulos estavam preocupados, e deveras, porque Jesus ia ser levado ao céu, ia deixar eles 3 anos de convivência, 3 anos andando ao lado de Jesus, 3 anos vendo Jesus operar milagres, 3 anos vendo Jesus operar maravilhas, 3 anos aprendendo com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Veja bem que era tão bom e é tão bom ouvir a palavra de Jesus, que uma ocasião, algumas pessoas não gostaram do sermão e começaram a se retirar, e os discípulos chegaram até Jesus e disseram: mestre, teu sermão está um pouco duro, teu sermão está um pouco grotesco, talvez, na forma de interpretar. Muita gente está indo embora, e Jesus disse: olha, o caminho está ali, se vocês quiserem ir, vocês podem. Ninguém é obrigado a ouvir a palavra de Deus. A verdade é que a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos: pode ir. E os discípulos disseram: para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Para onde nós iremos? Então os discípulos ouvindo Jesus durante 3 anos, os discípulos vendo Jesus libertar vidas, os discípulos vendo Jesus fazer milagres, maravilhas, acalmar tempestades, ordenar que as ondas sossegassem, e Jesus ordenou e as ondas sossegaram. Os discípulos conviveram com isso durante 3 anos, pelo menos 3 anos. Agora eles sabem que Jesus vai ser retirado, que Jesus vai embora, que Jesus vai voltar para o Pai. E agora isso causa então um certo constrangimento, uma certa tristeza, uma certa preocupação. Quem vai acalmar o vento para nós? Quem vai acalmar a tempestade para a gente? Quem vai multiplicar pão para a multidão? Quem vai curar os enfermos? Quem vai limpar os leprosos? Quem vai trazer uma palavra de vida eterna para a gente? Então isso causou, despertou no coração dos discípulos uma certa preocupação, e eles deixaram transparecer essa preocupação. E aí Jesus, observando tudo isso, Jesus diz para eles no versículo 1 do capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar, para cá onde eu estiver, estejais vós também. Então voltarei, levarei para estar convosco, vocês comigo. Porém, até esse tempo de ir, preparar o lugar e voltar, os discípulos poderiam estar se questionando: o que vai ser da gente? Como será o amanhã? Para quem nós vamos recorrer? Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da tempestade. E falando de tempestade, não é só tempestade marítima ou de ventos, mas falamos de vários tipos de tempestades. Tempestade de doenças, pandemias, não deixou de ser uma grande tempestade que abalou o mundo todo. A quem recorreremos em momento de crise? A quem recorreremos em momento de aflição?
Aí Jesus então, lá no versículo de número 16 que nós lemos, percebendo, e para trazer uma palavra de consolo, e não apenas só uma palavra de consolo, mas para trazer algo real para os discípulos. Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai. Olha só que coisa tremenda. Você está preocupado e Jesus diz assim: deixa comigo. Você está angustiado, Jesus diz: deixa comigo. Você está em aflição, Jesus diz: deixa comigo. Eu vou rogar ao Pai. Não vai ser nem necessário vocês rogarem ao Pai acerca disso que eu vou falar para vocês agora, o que vai acontecer. Eu rogarei ao Pai. Já pensou que bênção, irmão? O próprio Jesus orando por você, o próprio Jesus orando pelos discípulos. Eu rogarei ao Pai, e Ele dará. Olha só que bênção, né? Uma palavra, uma frase afirmativa. Jesus falando com certeza, com convicção, com fé, para que a gente venha absorver isso, receber em nosso coração. Não é uma palavra leviana, não é uma palavra sem base. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará. Ele não vai vos vender, né? Ele vos dará. Aleluia. É promessa de Deus. Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é só na hora da aflição, não é só na hora da luta, não é só na hora da angústia, não é só na hora da necessidade. Ele poderia ter dito: para que fique convosco nas horas difíceis, para que fique convosco quando você estiver chorando, para que fique convosco quando você estiver com dores. Ele ficará com você para todo momento, toda hora, seja verão, seja inverno, primavera, outono, não importa. Todo momento, todos os segundos do dia, todas as horas do dia, Ele estará convosco para sempre. Jesus já rogou, Pai. Olha que bênção. Não precisa a gente ficar esperando. Ele já rogou ao Pai, e o Pai já deu, o Pai já enviou, o Pai já mandou o Espírito Santo. E veja bem o que ele diz no versículo 17 agora: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Aleluia, olha que bênção. Pode aplaudir, pode exaltar o nome do Senhor. Veja bem, meu irmão, a promessa do Senhor Jesus, uma promessa direta para a nossa vida, para o nosso coração, para aquele que quer, porque a palavra de Deus não força ninguém. Agora veja só, Jesus rogou ao Pai, o Pai enviou a promessa, o Pai enviou o Espírito Santo, ou o Consolador, para que fique com a gente para sempre. Agora ele fala assim, ó: o Espírito da verdade. Quem é esse Espírito da verdade? Ele poderia ter dito o Espírito Santo, o Espírito virá, mas ele fez questão de dizer o Espírito da verdade. Olha que coisa tremenda. Sabe o que é isso? Quando Jesus fala em Espírito da verdade, ele fala em um relacionamento verdadeiro. São relacionamentos sinceros, sinceridade. Um relacionamento verdadeiro, porque existem relacionamentos em todas as áreas da vida. Relacionamento na empresa, relacionamento conjugal, relacionamento ministerial. Existem tantos relacionamentos. Uma grande parte deles não é verdadeiro. Uma grande parte desses relacionamentos não tem verdade. Tem um ditado lá no Rio Grande do Sul, olha, é o gaúcho, ó, que diz assim, que sócio só a meia, né? É algo desse tipo, e ainda às vezes fura. Ainda fura. Porque não é relacionamento verdadeiro.
Agora, quando nós temos um relacionamento verdadeiro com o Pai, e Ele quer isso conosco, e Ele não aceita, o Espírito Santo não aceita meio termo, é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, Jesus prometeu, olha só, o Espírito da verdade. Ele fala de relacionamento verdadeiro. E quando nós temos esse relacionamento verdadeiro, ele é um Espírito, porque a verdade liberta. Não é assim que a palavra diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é um Espírito verdadeiro, é um Espírito que a verdade ela nos liberta. Quando o Espírito da verdade vem sobre nós, nós somos livres. Você é livre, você tem liberdade. Vem ao meu coração, pastor Antônio Becker, uma canção que diz assim: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia. O Espírito da verdade, a verdade ela nos liberta, ela nos faz ser livre. Você pode fazer o que você quiser, você tem liberdade, mas tem muitas pessoas que me diziam assim: eu não quero ser crente, eu não quero me envolver com Jesus, porque eu gosto de fazer isso, de fazer aquilo, aquele outro. Mas a verdade é que Jesus, Ele liberta. Aleluia. A verdade é que nesse relacionamento com Deus nós somos livres de tudo isso. Não dependemos de tudo isso. A verdade, ela liberta. Vamos adiante que a hora passa rápido. A verdade, olha só o que ela faz. Ela guia. Por isso que é o Espírito da verdade. Ele nos guia. Ele nos orienta. Ele nos ensina e nos mostra qual o caminho que devemos seguir. Ele nos mostra, Ele nos ensina que atitude nós devemos tomar. Ele nos dá a direção de momentos que precisamos falar com Deus e momentos que precisamos calar. Momentos que precisamos abraçar e momentos que precisamos afastar de abraçar, como diz a palavra. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos dá direção, Ele nos orienta. Aleluia. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, e a palavra ela vem ao nosso encontro nesta noite, dizendo para mim e para você, que o Espírito da verdade, a verdade ela nos guia, ela nos dá direção, ela nos orienta, ela nos ensina, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Os discípulos estavam preocupados: o que nós vamos fazer agora? O que vai ser de nós? Aí o Espírito da verdade diz assim: vão lá para Jerusalém e fiquem orando até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Olha que coisa tremenda, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade diz: ei, persevera, permanece, não desista, não abra mão. Segura a tua bênção, não deixa a tua bênção ir embora. O Espírito da verdade, a verdade ela nos orienta, a verdade ela nos guia, aleluia. A verdade ela nos faz sentir convicção de que estamos no caminho certo, aleluia. De que você está trilhando o caminho certo, porque tem horas que a gente tem que tomar certos caminhos, decisões no caminho da verdade. Decisões que nós temos que tomar, atitudes que temos que tomar. Aí o que o Espírito Santo nos mostra, pastor Walter? Vai para o caminho da oração. Aleluia. Aleluia. Vai para o caminho da oração, você vai ver o que vai acontecer. O caminho da verdade, o Espírito da verdade, a verdade ela nos guia, ela nos leva para a oração, e aí nós vamos para a oração. E quando vamos para a oração, o Espírito Santo vem, fala o nosso coração, nos orienta o que temos que fazer, e quando a gente levanta da oração, a gente já sabe o que tem que ser feito. Glória a Deus, aleluia. A gente já sabe o que deve ser feito, como vamos agir, como vamos proceder. O Espírito da verdade. A verdade, ela guia, a verdade, ela liberta, e a verdade, ela vai além. Olha só, a verdade, ela também, deixa eu achar aqui, a verdade nos lembra. E a liberdade.
Porque o Espírito, ele faz a gente lembrar. Glória a Deus. Ele faz a gente lembrar da palavra do Senhor. Como é que funciona isso? No mundo você tem aflição. Aí você levanta de manhã cedo aflito, não sabe o que vai fazer. Aí você levanta de manhã cedo e está com sentimento no coração que não dormiu a noite toda, preocupado com alguma coisa, preocupado que talvez pense que não vai dar nada certo durante o dia. E aí o Espírito Santo vem e faz você lembrar das promessas. Aleluia. Faz você lembrar que você tem promessa de Deus. Isso é a função do Espírito Santo. Isso é a atuação do Espírito Santo. O Espírito da verdade. Ele faz a gente lembrar. Pedro está amarrado no meio de 2 soldados, algemado, e ali preso no meio de 2 soldados. Aí, quando quem sabe quer vir no desespero, Pedro lembra: peraí, Jesus disse que eu vou ficar velho, eu ainda não sou, então eu não vou morrer. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir e eu vou descansar nas promessas do Senhor. É o Espírito Santo que faz você lembrar. Glória a Deus. O Espírito Santo faz você lembrar que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Ele faz você lembrar que você é vencedor. Ele faz você lembrar que Deus tem feito grandíssimas promessas para a nossa vida. Sabe quem é isso? É o Espírito Santo. Sabe quem faz isso? É o Espírito da verdade. E sabe quem é esse Espírito da verdade? É a promessa de Deus para a nossa vida. O Espírito da verdade. Que o mundo, o que Jesus diz? Que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. O mundo não tem como receber o Espírito da verdade. Jesus diz: não pode. Sabe por que não pode? Porque herança, quem recebe é só filho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O mundo não pode receber. Mas pastor, todos são filhos? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criatura de Deus. João diz: veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, e todo aquele que crê no Senhor Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus. Aquele que não crê no Senhor Jesus, ele é apenas criatura de Deus. E comparado com o mundo, ele não pode receber o Espírito da verdade. Ele não pode receber o Consolador, porque isso é promessa, isso é herança de Deus para a nossa vida. E herança só recebe quem é filho. Tem filho aí? Amém. Tem filho de Deus aí? Segura a tua mão levantada por um minuto só. Fecha teus olhos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você entender, que faz você compreender que você é filho de Deus. Faz uma oração para o Pai aí. Faz uma declaração para o Pai aí. Você é filho. O mundo não pode receber, você pode porque você é filho. O mundo não entende, mas você entende porque você é filho. O mundo não tem direito, mas você tem direito porque você é filho de Deus. Segura a tua mão levantada por um minutinho só e adore. Adore, adore. Adore o Pai, você é filho. Diga: Pai, me ame como Pai, eu sou teu filho. Me atende como filho. Ora, faz uma oração aí de 1, 2 minutos, 3 minutos, mas não deixa de sentir a presença do Espírito da verdade, a presença do Consolador na tua vida nesta noite. O mundo não pode receber, tem gente que não pode receber, mas você tem direito. Aleluia. Você tem direito, você é filho. Isso. Diga assim: Pai, me dá mais. Me dá mais. Eu quero mais. Aleluia. Eu quero mais. Sabe aquela criança que está comendo, o prato esvaziou e ela diz: eu quero mais. Eu quero mais, eu estou com fome. Eu estou com sede de ti, Pai. Eu quero mais, eu quero mais. E Ele dá mais. Qual é o pai que vai rejeitar de colocar mais uma tonelada no prato do filho? Qual é o pai que vai rejeitar o filho de se alimentar? Diga assim: Pai, eu quero mais nessa noite. Eu quero ser cheio do teu Espírito.
pode conversar com Ele, pode falar com Ele. Aleluia. Fica à vontade, meu irmão. Você está na casa do Pai. Aleluia. Você está na casa do Pai. Fica à vontade. Na casa do Pai pode falar em língua estranha. Na casa dos outros não dá, os outros não entendem, mas na casa do Pai pode. Na casa do Pai dá para falar mistérios. Na casa do Pai dá para sentir a presença dEle. Na casa do Pai dá para sentir o cheiro dEle. Na casa do Pai dá para receber bênção. Na casa do Pai você tem liberdade de abrir o balcão, a geladeira. Na casa do Pai você tem liberdade porque você é filho. Aleluia. O mundo não pode receber, mas você pode. Aleluia. O mundo não pode, não tem direito. Você tem direito, aleluia. O mundo não pode receber. O mundo não vê. Jesus continua ali, versículo 17. O mundo não vê, não pode receber, porque não o vê. Não tem como ver. O mundo não vê, não pode, mas nós podemos. Nós podemos ver. Nós podemos. Deus nos dá olhos espirituais. Sabe por que nós podemos ver? Porque o mundo, ele vive só por aquilo que ele vê. Agora Deus colocou algo em nossa vida. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade, Ele colocou algo na nossa vida, chamado fé, que o mundo não tem. Bendito Deus. Aí o mundo não consegue ver, só acredita naquilo que vê com os olhos carnais, olhos naturais. Porém o homem natural não discerne as coisas espirituais. Aí não consegue ver, não tem visão, falta visão, falta ver. Aquele moço chegou para Eliseu e disse: estamos perdidos, acabou, já era. Soldados que estão em volta da nossa casa aí, estão perdidos. E quantas vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim: estamos perdidos, já era, acabou, não tem mais. O médico pode chegar e dizer: olha, tem mais o que pode ser feito, porque vê limitado, vê apenas aquilo que os olhos conseguem alcançar. Agora quem tem o Espírito da verdade é diferente. Recebeu algo de Deus chamado fé. Aleluia. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Rei da glória. Aleluia. Nós vivemos por aquilo que o Espírito da verdade nos faz enxergar. Aleluia. O mundo diz assim, alguém diz assim: acabou. Aí Deus vem e diz para você: não acabou ainda. Meu pai estava lá no hospital, os rins parados, o pâncreas parado, não funcionava mais nada. O médico dizia: vai sair daqui dentro do caixão. O médico olhava os exames e dizia: não tem mais o que eu possa fazer. Mas aí o Espírito da verdade dizia ao nosso coração: ele vai sair vivo. Ele vai sair restaurado. Ele vai sair daqui. Aí na quinta-feira, antes de viajar, eu subi aqui em cima no culto. E quando estava participando do culto, pastor Agostinho orando, ele disse assim: tem alguém aqui que Deus mandou orar porque está com o rim parado. Pastora Rita me disse assim: pastor Gisel, é o teu pai, vai lá no lugar dele. Aí eu fui. Aleluia. Pastor Agostinho orou pelo meu pai, o rim do meu pai começou a funcionar lá no Rio Grande do Sul. Aleluia. Aleluia. O médico dizia: não vai funcionar. Aí Deus diz assim: deixa que eu só dou um toquezinho nele, ele funciona. Só um toque, só um, aleluia. Sabe o que é isso? O mundo não pode ver, o mundo não vê essas coisas, mas o Espírito da verdade, ele nos faz receber, porque nós temos direitos, porque somos filhos. O mundo não vê, mas nós podemos ver. O mundo não o conhece, nem tem como conhecer, porque para conhecer uma pessoa precisa ter intimidade com ela. Para conhecer alguém precisa ter intimidade. Já às vezes a gente passa por situações porque indica uma pessoa para um emprego, para um trabalho, para um ministério ou coisa desse tipo.
não conhece. Aí alguém diz assim que para conhecer realmente uma pessoa, precisa comer 1 quilo de sal com ela, ou dar poderes para ela. Isso é uma verdade, mas mesmo assim, você não consegue conhecer uma pessoa sem conviver com ela, sem ter intimidade com ela. O mundo não conhece, mas você tem intimidade com o Consolador, você conhece. Aleluia. Você conhece, você é conhecido no céu. Isso é o Espírito da verdade, ele faz acontecer isso na nossa vida. Veja bem, Daniel está orando 21 dias, a resposta não vem. Aí quando o anjo chega e vai falar com Daniel, qual é a primeira palavra que o anjo diz para Daniel? Daniel, homem muito amado, Aleluia. lá no céu. Glória a Deus. Daniel, homem conhecido, lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Talvez aqui você não seja conhecido, mas você é conhecido lá no céu. Quando você tem o Espírito da verdade, a promessa do Senhor na tua vida, você é conhecido lá no céu. Aleluia. Temos camaradas que foram expulsar uns demônios, né, no nome do Jesus de Paulo, e os demônios disseram assim: Paulo a gente conhece, porque ele tem o Espírito da verdade. O Jesus do Paulo a gente conhece, mas vocês quem são? Só conhece quem anda junto, só conhece quem caminha junto, só conhece quem permanece junto, só conhece quem tem intimidade, só conhece quem tem o Espírito da verdade. Pedro e João oraram pelo coxo na porta do templo, curaram aquele homem, aí foram interrogados. E o que o texto diz? Que Pedro e João deixavam as pessoas que estavam ali fazendo os questionamentos, perguntas, né? Me fugiu o termo agora, mas eles ficaram impressionados. Os magistrados, diz o texto, ficaram impressionados que Pedro e João não tinham letra e eram indoutos. Eles não tinham formação, curso superior, doutorado, eles não tinham. Mas aqueles homens que estavam interrogando eles tinham conhecimento de que eles tinham andado com Jesus. Quando você anda com Jesus é diferente. Aleluia. Quando você anda com Jesus é diferente. Mas aí Jesus subiu e ele disse: eu vou mandar o Consolador que vai continuar andando com você, vai continuar andando, caminhando contigo. Aleluia. E se cumpre a bondade e a misericórdia andando com a gente. O mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Você já sentiu a presença dele aqui nessa noite? E ele estará em vós. Veja só a bênção no sentido coletivo: estará convosco. Está no nosso meio. Mas aí, pastor Antônio, quando eu for para casa, se ele está aqui no nosso meio, ele vai ficar aqui no nosso meio, vai ficar no meio do povo. E se eu for para casa, ele também estará em vós. Aleluia. Ele vai contigo para casa, ele vai te orientando no caminho. Você está dirigindo o carro, liga o rádio, ouve um louvor, e dali a pouco começa a sentir a presença dele do teu lado. Não tem nada melhor, sabe o que é isso? Ele também estará em vós. Aleluia. Estará na tua vida. Aleluia. É a promessa do Senhor, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não pode receber, o mundo não vê, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É a promessa do Senhor. Senhor, queremos ser cheios do Espírito Santo. A diferença está em ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.